E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E dessa vez eu tô aqui pra falar das diferenças entre o mangá e o anime Tower of God. Valeu lembrar, pessoal, que eu sempre tô fazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Já tem bastante partes aqui falando das diferenças, o que foi cortado, o que foi modificado, o que foi melhorado. Então se você quer ver esse tipo de conteúdo, inclusive as impressões do próprio anime em si, eu tenho aqui uma playlist preparada que eu tô deixando no card, que tem todo esse tipo de conteúdo, inclusive o conteúdo com relação às diferenças do mangá para o anime. Então se você quiser saber tudo que foi mudado na obra, acompanha lá os vídeos que você vai gostar bastante. Mas deixa de enrolar e vamos para o que interessa. Vamos falar das mudanças que tivemos na obra em si. Vocês sabem muito bem que eu parei no vídeo anterior falando parte aí do episódio 7. E a gente vai falar mais uma parte do episódio 7. Não vamos falar tudo aqui, porque realmente teve muito corte, teve muita mudança, mudaram muita coisa. Então por conta disso, esse é o primeiro episódio que vai ter 3 partes comentando sobre ele. Então tem mais outra saindo do forno. Mas o fato é que uma das primeiras mudanças é com relação àquela conversa lá que eu tive com vocês sobre o Chip. A gente sabe muito bem que ele estava impedindo o Quant de ir atrás da Neca, até mesmo deu confiança a ela para ela seguir em frente e tal. Mas ainda teria mais coisas, seria até mesmo engraçado, até porque a comédia não existe muito no mangá nessa parte. Aquelas partes que tem lá o Raik e o próprio cumprimento da Rachel sendo feito de boboca na própria obra, não existe. No caso do mangá isso nunca aparece. E aí outras coisas acontecem engraçadas, e uma dessas é justamente no momento que o próprio Quant fica lá sendo impedido pelo Chip, onde a gente vê que aí é mostrado que os personagens tentam prender o Quant para que o carinha de 4 olhos lá, o bem estranho que parece um alien, ele pudesse dar o First Emperor, no caso um dos grandes socos poderosos dele. Mas tá tudo errado, né? Até mesmo a gente vê que ele leva um caçado, coitado do Chip, velho, se lasca. E o mais engraçado disso tudo não é isso em si, apesar de ser cômico ele levando uma porradaria, mas o mais cômico é justamente o fato de que o próprio Quant faz uma cara de bocas ali pra eles, e o diretor e o Leroro fica zoando, dizendo que o Quant tá se portando como um cara diferente só porque tá na frente dos calouros. E ainda mais a gente vê que a galera fica pistolaça com o Quant, porque o Quant simplesmente impediu a única oportunidade que eles tinham de ver o super soco ali que o carinha ia dar. E eles ficam muito arretados, é muita onda essa parte. Onde com isso a gente perdeu uma parte cômica, porém uma parte que a gente vê mais uma vez o próprio Quant falando, né? Pra que você se esforça tanto e até mesmo você fica fazendo essas coisas por essas pessoas? Você já passou, mano, e vai-se embora com tudo. E aí que vem outra parte que foi cortada. Uma das partes que foi cortada também é com relação ao Khan. Diminuíram o poder dele, diminuíram a sua força, porque a gente sabe muito bem que não tá escuro total o lugar ali, tem luz pra tudo quanto é lá, então é bem iluminado. E por tirar a luz, justamente a gente vê uma mudança de todo o aspecto do poder do próprio Khan. O que acontece é que primeiro que o Khan não tá com a sua maleta no anime, pelo menos eu não lembro de ver a maleta dele. E segundo que o Khan ele consegue segurar 2 paradas de luz ao mesmo tempo. O que acontece é que quando o Quant chega lá para conversar com ele, interrogá-lo, da hora que ele esconde a Naka lá embaixo, no caso, o Quant passa bastante tempo conversando com ele e a gente tem revelado muitas coisas. E é nesse momento que quando ele descobre que o próprio Khan estaria controlando 2 cubos de luz, ele dá uma aula falando sobre o suspêndio, que seria um material utilizado para fazer as ferramentas, inventar de qualquer outra coisa do universo da obra. O suspêndio é justamente um material muito poderoso que quanto mais puro, fica melhor de um usuário de Shinzo conseguir controlá-lo. E esse material é utilizado para poder, no caso, fazer com que os objetos possam flutuar onde tiver Shinzo. E quanto mais puro for o material, melhor vai ser a flutuação dentro do Shinzo, nas áreas que tem concentração de Shinzo mais alta. Ele também explica que os potes, os inventários, todas essas coisas que a gente viu flutuando na série até então, tudo é feito de suspêndio, por isso que fica flutuando. Tá ligado à própria ilha que eles estão, Evankel em si, que fica flutuando em cima da terra, provavelmente é feita de suspêndio, por isso que flutua acima do Shinzo. Muito interessante isso aí. Mas além disso tudo, ele explica muito mais coisa. No caso, quando o Quant está explicando e até mesmo começa a incitar para poder se jogar dali, ele sabe muito bem por que deve se jogar. No caso, o fato é que ele sabe que os cubos de luz têm pouca quantidade de suspêndio. O suspêndio não é tão puro e por isso eles têm que ficar junto do próprio controlador. No caso, o portador da luz, que seria o Khan. E se ele se afastar do portador de luz, simplesmente o cubo ele vai cair, vai ser destruído. Ele vai deixar de funcionar. Por isso
isso que o Quant tem a ideia de se jogar com ele, porque na verdade ele quer ver o que vai acontecer. Se tiver algum cubo em algum lugar, vai cair. E é muito melhor no próprio mangá, porque a gente começa a ter um flashback no mangá que é explicado pelo próprio Ban, que começa a raciocinar e ver como eles estão usando ali, fazendo estratégia para tudo que foi feito, que no caso o próprio Kan teria usado uma polia rara, uma polia suspensa ali, que usa um suspenso muito poderoso, que de fato fez com que ele pudesse aplicar aquele esquema lá da correia da própria Nike. Você parou para pensar que a Nike estava acima de um cubo extremamente pesado e mesmo assim no anime ela acabou sendo levantada só pelo peso do próprio Kan? Não faz sentido, o Kan é mais leve do que a própria menina e o próprio cubo, que é pesado pra caramba. E é justamente isso que... E no mangá tem toda uma explicação, que é justamente a polia, que de fato havia sido usado pelo Ban em momentos antes para poder fazer a armadilha ali de comida para Endorse e Anaki. Ele usou o mesmo material para poder fazer o plano contra o Quant. E isso foi totalmente cortado. E quando todo mundo vê essa reviravolta, até mesmo que foi usado esse item raro, com realmente um suspenso muito bom que permitiu que ele fosse lá para baixo e ao mesmo tempo ainda conseguisse controlar as coisas, simplesmente a gente vê os diretores conversando ali, tá ali o Leroro e o diretor. Porém, tem mais gente, não só tá ele lá, os instrutores tá tudo lá, todos eles que estão a parte dos personagens que a gente conhece. Onde até mesmo a gente acaba vendo que os próprios personagens acabam dizendo que aquele item raro só é possível estar na mão do próprio Kan, porque o Kan, quando foi abandonado pela família, quando saiu da família, ele roubou os tesouros do pai, que seria um cara extremamente rigoroso e perigoso. Ele podia ter se lascado, ele não foi morto. A turma até mesmo acha isso incrível. E isso também foi cortado do anime, já que mudaram a história em si. E a conversa entre o diretor, Leroro e os instrutores não para por aí, não. Tem muita coisa. Mas resumindo aqui, tem um momento importante que ele fala justamente sobre a lista dos amigos. Lembra lá que ele fez aquele negócio todo pelos amigos dele, do time e tal? No anime, é a lista do explorador, que no caso seria Chip Leso e tal. Mas na verdade, a lista em si foi entregue para todo mundo. Ou até mesmo no próprio mangá mostra que a lista que ele tá ali em mãos é do Kan, porque é de um portador da luz, o único portador da luz que tá na equipe, que gosta de Rats, que gosta do pessoal todinho, que quer aquele pessoal junto, é o Kan, porque é que no anime mudaram. Até mesmo falado que para cada posição foi entregue uma dessas listas. No anime não é assim, só foi entregue como missão para o próprio Rats e o Chip. Mudaram também. E cara, é tanta conversa, mas o foco que eu vou pegar aqui é justamente o momento que todo mundo começa a se preparar para o time B começar justamente a ter seu momento, competir ali e fazer o teste. E é nesse momento que a gente começa a ver umas conversas entre os instrutores muito legais. Creio que o anime não vai ter, eu acho que não, porque não apareceu nenhum instrutor além do Leroro. E o que acontece é que quando tá o diretor, o Leroro lá conversando e se empolgando, ou pelo menos somente um tá se empolgando com o time B, a gente vê que todo mundo começa a dar crítica, começa a dizer que o time B não é legal, só tem gente fraca e tal, diz que tem gente mediana, não sei o que, e até mesmo só elogia duas pessoas, e olha lá, não se liga muito naquele time não tô empolgado, na verdade ele até mesmo diz que estão entediados. E é aí que a gente vê o professor do Ban, na verdade o professor do Ban tá empolgado pra caramba, onde até mesmo já é a diferença de todo mundo ali, todo mundo ficou olhando, o quê, pô? O cara todo empolgado, e aí que ele começa a falar, meu amigo, o cara com o maior talento e que pode ser o destaque, tá ali. Tá no time B e vocês nem sabem. Ele é o maior talento. Que a gente sabe muito bem que no mangá foi revelado que o Ban tem mais talento que o próprio mestre, né? Que o próprio Hunker. E ainda vai mais. Ele até mesmo fala que de fato o próprio Ban é tão poderoso que ele poderia ser comparado com um bilhete de loteria. Se tirar vai ser sorte grande. É aquele bilhete de loteria que é a sorte grande que vai te dar o grande prêmio. É como se fosse o Ban. E ele fala que acabou comprando um grande prêmio. E pelo que dá a entender, ele gosta muito do Ban. E até mesmo ele tem um certo orgulho, ou como é que podemos dizer, ele tem esperança que Ban seja tão forte como ele. E você sabe muito bem que começou a falar como o time B iria funcionar e tal. E aqui eu só vou falar de uma coisa que aconteceu, que foi mais um corte com relação a Ban, e depois vou deixar o restante para algum outro vídeo. Mas o fato é que quando a gente tem ali o time B se aprontando e tal, primeiro a gente vê que o Ban ele começa a raciocinar sobre tudo que está acontecendo. No anime, o Ban nem fede nem cheira, ele não fala nada, ele não pensa nada, quase ele não abre a boca. E no mangá, mais uma vez, ele começa a pensar e pensando ali como a Endorse consegue controlar as pessoas e como o time estava desorganizado. Ele começa a dizer que o time é desorganizado, é tudo cagado,
complicado, nem se compara com o Takukan, mas ali ele viu a Endorse e percebeu, né, que a Endorse é uma pessoa que consegue controlar todos. E mano, no próprio mangá a galera baba muito o ovo dela, se ela falou, ela vai conseguir fazer, ela é a princesa, ela tem que ser adorada. É muito interessante isso. E caramba, vocês devem ter notado que praticamente cortaram tudo, velho, saiu cortando tudo. E por conta disso eu vou ter que fazer outro vídeo aqui pra vocês sobre o episódio 7. Mas não se preocupe, vou trazer pra vocês, se vocês quiserem, falem aí, dê aquele like pra ajudar. Mas é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. E se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera!